Essa vai ser mais focada mesmo para as mulheres, mas você, maridão, de repente está assistindo o programa, sua esposa não está vendo com você ou está com o celular na mão, você pode responder por ela, tá bom? Você já fez mamografia? Aí se você é marido de uma querida aí, sabe que ela já fez, põe hashtag sim ou hashtag não também. É para todo mundo participar pelo 12 997167989. E além da enquete, lembrando que você também concorre a um par de ingressos para o cinema, usando a hashtag Falando Nisso, no mesmo número, tá? Que é 12997167989. Manda sua participação, sua pergunta, conta como foi o exame, se você já fez, se você pôs hashtag sim, conta como foi, se foi tranquilo, se não. Tá bom? Certo, Tá olha esperando. só. É uma conversa tão necessária, né, e tão importante, tanto que é um movimento mundial para isso, né? Então, nosso papo é sobre prevenção, cuidado com a saúde da mulher, afinal, estamos em Outubro Rosa. Pois é, o outubro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Pois é, e você vai tirar as suas dúvidas. A gente começa o programa de uma maneira bem diferente também, bem bacana, até para ficar mais fácil de você entender. Pode mandar então sua perguntinha para o mastologista, o Dr. Luiz Henrique Moraes. Seja muito bem-vindo, doutor, que bom ter você aqui. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa contribuir e tirar todas as dúvidas aí de todo o pessoal em relação ao câncer de mama. Perfeito. Boa tarde, bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado. A gente quer começar o programa, inclusive, com mitos e verdade, para desmistificar algumas coisas, entender como é que funciona. Vamos colocar o primeiro mito ou verdade para o doutor responder? Doutor, todo nódulo na mama é sinal de câncer. Mito ou verdade? É um mito, né? Na verdade, a grande maioria dos nódulos mamários, eles são benignos, tá? Porém, o que a gente tem que colocar é que ter a sensação de um nódulo, quando a mulher sente um nódulo, é um sinal de alerta. E ela deve, então, procurar o seu médico imediatamente. A gente depois vai falar sobre exatamente isso, o autocuidado, o autoconhecimento, um autoexame. O nódulo é o principal sintoma com o qual o câncer de mama ele aparece. Existem outras formas, mas o nódulo é o principal. Não deve ser ignorado, mas também você não precisa ficar preocupada de imediato e desesperada, tá, gente? Não é um sinal que seja câncer, mas é um sinal de alerta para você Isso. procurar e ver se é, né? Senão cria também um terrorismo, né, doutora? Que a gente tem que tomar cuidado, porque a parte psicológica conta muito em todos os momentos. E nós mulheres, a gente pode sentir qualquer coisa, qualquer exame que a gente faça, a gente fica super mas homem também, viu, preocupada. amiga? Né? A gente fica também desesperado. Então, é um alerta que a gente traz, mas não se desespere, tá bom? Vamos lá, mito ou verdade, doutor? Essa é interessante, que vai englobar todo mundo. Os homens não precisam participar do Outubro Rosa? Olha, na verdade, eu acredito que toda a sociedade tem que participar do Outubro Rosa, porque a gente está diante de uma doença que tem uma gravidade e uma incidência enorme. Então, conscientizar toda a população, seja homem ou mulher, é fundamental. É lógico que a incidência do câncer de mama no homem é extremamente raro. A gente coloca a incidência de 1 para 100, ou seja, a cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, um homem será diagnosticado. Não existe ainda, é lógico, que um rastreamento para o homem. O homem não deve fazer mamografia, mas ele sim, ele deve ter um autoexame também. A gente preconiza que os homens eles procurem também se examinar e procurar, em qualquer alteração que eles sintam na mama, eles devem procurar sim um médico. Então é mito, viu? É mito, exatamente. Vamos ver mais um mito ou verdade para o doutor? Bota na tela, a obesidade aumenta o risco de câncer de mama, doutor. Mito ou verdade? Essa é uma das verdades maiores que existem. Olha só. E talvez seja hoje um dos fatores que vem aumentando a incidência de câncer de mama no nosso país. O nosso país está se tornando obeso e progressivamente o câncer de mama também vem aumentando. Para vocês terem uma ideia que a obesidade no período da pós-menopausa, nas mulheres que estão na menopausa, aumenta o risco em quase 30% dessas mulheres terem câncer de mama. É algo muito sério, né? A gente sempre conversa aqui no programa... Sobre os hábitos, né? Sobre os hábitos, é algo que a gente sempre fala. E eu sei que está muito na moda e as pessoas até julgam quem usa Monjaro, Ozempic, o Wegovy, seja qual for a canetinha ali. Mas, gente, é melhor a pessoa emagrecer, seja qual for o artifício que ela usa, para buscar essa saúde, do que ela, de repente, se acomodar numa situação que pode trazer um risco.
né? Não tem nem que discutir isso. Inclusive, como a gente fala muito de saúde aqui no programa também, não só o câncer de mama, mas outros cânceres também e outras questões de saúde são causadas por conta da obesidade, né, doutor? A obesidade, ela pode causar problemas cardiovasculares, AVC, aumenta o risco de diabetes, mas o câncer de próstata também tem relação com a obesidade. Então, existem diversos tipos, sim, de doenças. O que a gente tem que entender é que a obesidade, ela causa o que a gente chama de uma reação inflamatória no corpo. E essa reação inflamatória, ela predispõe, o seu corpo fica propício a desenvolver determinadas doenças, entre elas o câncer. Tá certo. Vamos trazer mais um mito ou verdade? E aí no próximo bloco a gente volta com as perguntinhas de vocês também, tá bom? Manda pergunta pra gente no WhatsApp que tá aí na tela. O autoexame é importante, mas não substitui a mamografia. Mito ou verdade, doutor? Verdade, né? O autoexame, ele é importante, mas a mamografia é fundamental. A gente sempre fala que para se fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama, a gente tem um tripé, que é importantíssimo, que é fazer o autoexame, ou autoconhecimento, ou autocuidado do corpo. A mulher deve conhecer o seu corpo. 2, procurar ir ao médico uma vez ao ano, para que ela seja examinada pelo médico, e a realização da mamografia. Essas 3 coisas a gente consegue fazer um diagnóstico precoce de uma forma muito eficaz. Tá certo, ó, a gente está respondendo aqui para vocês as perguntas com o Dr. Luiz Henrique, que é mastologista, sobre o Outubro Rosa. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais mitos e verdades, mais participação de vocês e destaques da web também, tá bom? Não sai daí não, a gente já volta. Vamos voltar para o nosso assunto de hoje com o resultado parcial da nossa enquete. Vamos ver o que vocês responderam? Você já fez mamografia? Hashtag sim ou hashtag não, 85% de que já fez. Olha, interessante, me surpreendeu. bom, né? Que bom, todo mundo se cuidando também. Vamos convencer os 14%, né? Se precisam fazer e não fizeram, a fazer também. Já a gente vai conversar um pouquinho mais com o doutor sobre quem precisa fazer a idade certinho, tá bom? Segura um pouquinho, a gente quer fazer um convite para você participar com a gente, mandando suas dúvidas com o hashtag falando nisso. Você manda uma perguntinha, algum caso também, você venceu o câncer de mama, conta pra gente. Sim. A gente coloca aqui ao vivo, tá bom? E a gente vai sortear no final do programa ingressos para o cinema. Aqui no estúdio a gente recebe o Dr. Luiz Henrique Moraes, que é mastologista, e tem perguntinha direto do Açaí Colinas para ele. Vamos ver. Aqui no Açaí Colinas encontrei a Latife fazendo as suas compras. Latife, você é daquelas que vai ao médico só quando precisa, quando surge alguma coisa, ou faz os exames de rotina? Bom, por mim, eu iria só quando precisasse mesmo, mas meu pai sempre fala pra gente ir pelo menos, sei lá, de 6 em 6 meses, né, fazer ali o exame de rotina, principalmente no ginecologista, né, faz também todos os exames, tanto exame de mama, enfim, os outros exames que precisa, pelo menos ali uma vez ao ano. Fiz recentemente, inclusive, na ginecologista. Só falta fazer os exames de sangue, que eu tenho um pouquinho de pavor de agulha. A gente tem medo, né, às vezes. Aí eu tô procrastinando, mas vou fazer. Mas é importante, você reconhece, é importante. Sim, sim, muito importante. Muito importante. No estúdio a gente está falando sobre o Outubro Rosa, a importância também do exame preventivo. Qual que é a idade, mais ou menos, que pode se começar a fazer o exame preventivo para o câncer de mama? Bem, a idade que é preconizada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, é a partir dos 40 anos de idade, tá? Deve ser feito anualmente. Não existe uma data limite, vou ter que fazer até quantos anos? Não existe, depende muito da expectativa de vida daquela mulher, mas se deve fazer anualmente a partir dos 40 anos. Mas ainda assim, aumentou bastante também o câncer de mama precoce, né, doutor? É verdade. Das meninas mais novas. Infelizmente, no nosso país, a gente tem uma taxa de índice de câncer de mama abaixo dos 40 anos um pouco maior do que alguns países do mundo. A maioria dos países tem em torno de 3%, nós temos por volta de 8%. Então é realmente um índice alto. E existem realmente estudos tentando viabilizar, talvez diminuir ainda mais a idade da mamografia para abaixo dos 40 anos. Olha só, interessante. Isso é uma necessidade, né, gente? Olha, a Juliana Vitória é a nossa primeira participação de hoje. Ela mandou um depoimento aqui para o nosso WhatsApp. Obrigado, minha querida. Doutor Luiz Henrique me operou nesta terça-feira, olha, dia 14. Cheguei no consultório dele muito assustada e fui muito acolhida por ele. Que bacana. Gostaria de agradecê-lo por todo o carinho e atenção comigo. E a gente deseja muita saúde para você, minha linda. Um beijo para você, viu? Nossa próxima participação é a Edneia. Hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos do cinema. Já fiz o exame de mamografia e achei que foi tranquilo. Achou, Edneia? Que bom. Eu achei horroroso.
Vamos falar sobre eu isso, achei então. muito sofrimento. Acho que é legal o doutor comentar. E tem isso, né? Tem, Eu não sei se é depende lógico. também do tipo, né? Se a pessoa às vezes tem prótese, se não tem. Qual foi a impressão? Porque, claro, cada impressão é muito individual, tá, É gente? verdade. Pode não ser ruim pra você. Eu achei bem sofrido, sei que é necessário, mas tem isso, né? A É diferença exatamente de isso que você sensibilidade. falou, é individual, tá? Não é um exame confortável, absolutamente, porque ele realmente aperta. Mas assim, a grande maioria das mulheres que vão fazer pela primeira vez, elas vão com uma impressão muito ruim. E a maioria volta falando, doutor, não é tudo isso que falaram. Mas a gente respeita cada um, né? O que a gente tem que deixar é que o quanto importante é a mamografia. Ele é um dos poucos exames que consegue realmente detectar precocemente o câncer de mama e às vezes é um tipo de exame que outro não substitui. Ultrassom substitui? Não. Ressonância? Não. É a mamografia. Ele é o primeiro exame de eleição que deve ser feito. Tá certo, Infelizmente. viu? É importante, né? Mas é importante, exatamente. importante. Gostando ou não, tem que fazer, viu, minha gente? Por favor, tá? É um autocuidado. A gente volta a responder mais perguntinhas, já já a gente traz para vocês mais mito ou verdade. O Diego traz aqui uma dúvida, doutor, que eu acho que é importante a gente salientar. Lembrando, Diego, que aqui não é uma consulta, é uma orientação, tá certo? Um abraço para você, manda um beijo para Ana, obrigado pelo carinho por nós. A mãe dele queria saber, porque ela tem 55 anos e sai um líquido branco e transparente. Ela sente muita dor. O que pode ser? Doutor, vamos falar sobre essa questão de sair líquido do mamilo? Uma secreção. Uma secreção? A mama, ela é um órgão produtor de secreção, ponto. Existem alguns tipos de secreção que nós consideramos perigosas ou é um alerta. Por exemplo, saída de sangue pelo mamilo de uma forma espontânea, é um sinal de alerta. Secreções que saem da mama de cor água de rocha também é um sinal de alerta. E existem qualquer tipo de secreção, na verdade, seja ela esbranquiçada, ela tem que ser investigada na grande maioria das vezes. Mas a relação maior com câncer de mama está na secreção sanguinolenta e essa água de rocha. Perfeito. Deve ter te tranquilizado um pouquinho aí em casa, né? Vamos de mito ou verdade? Aproveitando esse gancho falando, né, disso, eu vou falar da amamentação, doutor. A amamentação ajuda a reduzir o risco de câncer de mama, mito ou verdade? Ela ajuda aí bastante. Verdade. A amamentação reduz o risco do câncer de mama e é proporcional ao quanto você amamenta, o tempo. Se você amamenta, por exemplo, 6 meses, você tem uma diminuição do risco em torno de uns 5%. Se você amamenta 2 anos, você pode chegar a uma diminuição de risco de 10% a 15%. Nossa, que Então, quanto interessante. mais amamentar, menor é o seu risco. Tá certo. Vamos trazer aqui então mais um mito ou verdade para a gente responder junto ao doutor. Vamos lá. Câncer de mama sempre aparece como um caroço. Mito ou verdade, doutor? Isso é mito, né? Ele pode se mostrar de outras maneiras. Nós falamos que o nódulo ele é uma principal forma de apresentação do câncer, mas, por exemplo, acabamos de falar que às vezes sai secreção na mama. A secreção sanguinolenta pode ser um sinal. Abaulamentos, retrações na mama podem ser um sinal também de outra forma como ele aparece. Lembrar que mamografia geralmente detecta um nódulo sem estar na forma de um nódulo. Existe muitas vezes o câncer de mama se apresentar como microcalcificações, que são os pontinhos brancos que aparecem na mamografia que só ele detecta. Então vejam só, não é só nódulo, tem várias outras formas. Perfeito. Vamos colocar mais um para vocês. Se não há casos na família, não corro risco. É genético, mito ou verdade, doutor? Isso é mito, né? Mito porque assim, gente, a grande maioria das mulheres que são detectadas com câncer de mama, a cada 10 mulheres, 7 vão falar para mim assim, doutor, não tem ninguém na família. Olha só. Então, na verdade, o câncer de mama hoje, gente, ele vem muito mais pelos hábitos de vida do que um risco familiar. É lógico que quando uma mulher ela tem um antecedente na família, nós valorizamos isso. Mas o fato de não ter não tem significado absolutamente nenhum. Tá certo. A gente vai continuar falando mais sobre esse assunto, encorajando você em casa também a mandar sua perguntinha, sua dúvida. Como a Vanessa fez, na verdade ela mandou um depoimento aqui, ó. Boa tarde, meu mastologista é o melhor de todos. Que carinho gostoso. Mande então o que você quiser pra gente, um depoimento, converse, que vale muito a pena ter você pertinho da gente. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso, mostrar as participações de vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o nosso assunto. De volta para o nosso assunto do dia, vamos mostrar o resultado final da nossa enquete. Será que mudou alguma coisa? A gente está falando de Outubro Rosa. Você já fez mamografia?
85 diz que sim, 14,3 diz que não. Manda sua participação contando por que também, tá, gente? Com certeza, você pode participar mandando sua perguntinha, porque a enquete já acabou, mas as perguntas vão até o último bloco. Aí você coloca a hashtag falando nisso como está aqui, para este número que está aqui em cima da gente, e você vai concorrer a um par de convites para o cinema. Boa sorte para você que participar. E tem mais perguntinha direto do Açaí Colinas para o Dr. Luiz Henrique, vamos ver. Aqui no Açaí Colinas encontrei a Andréia e a gente estava conversando, ela comentou comigo que já teve câncer de mama e hoje em dia curada, né, Andréia? Isso, exatamente. Conta um pouco da sua história pra gente. Tá, eu fui diagnosticada em 2020 e logo entrou a pandemia, né? A princípio era um câncer, era um tumor benigno, o diagnóstico estava como benigno, mas começou a crescer, aí eu marquei outros exames e era maligno, e já estava grande. Aí eu tive que fazer quimioterapia, a cirurgia, né, mastectomia bilateral e depois eu fiz radioterapia. Mas hoje está tudo certo. E hoje continua acompanhamento com remédio? Isso, exatamente. Eu tomo um remédio de uso contínuo, né? Continuo e a cada 21 dias eu vou na clínica para tomar medicação. Olha que legal o relato da Andréia. A gente fica muito feliz com a sua cura. A gente tem um relato aqui na prática mesmo, né, de um dos casos da cura do câncer de mama, mas eu quero falar então dos exames. Qual que é a importância, mesmo sem os sintomas, às vezes de repente sendo benigno mesmo o tumor, a gente continuar com os exames em dia, para a gente diagnosticar de repente algo mais grave? Eu até tenho essa dúvida, o benigno ele vira maligno? Ele pode virar? Ótima pergunta. Não. Se você tem um nódulo que você comprovou através de uma biópsia que ele é benigno, isso é definitivo. O nódulo benigno pode crescer, mas por mais que ele cresça, ele continuará benigno. O interessante é que essa querida que deu depoimento pra gente agora está muito feliz pela essa recuperação, como o Gustavo falou, né? Sim. Ela continuou fazendo exames para acompanhar e aí mudou o diagnóstico, porque então, na verdade, foi um erro naquele momento ali que fizeram o diagnóstico e depois viram que era maligno. Então, a importância é continuar fazendo os exames, tá bom? Para você continuar, então, tendo esse acompanhamento. A Conceição Freire mandou pra gente perguntinha com o hashtag não. Ou seja, ela não fez a mamografia. Ela fala, minha tia teve câncer de mama. As mulheres da família precisam fazer rastreamento? Vamos reforçar, doutor? Olha, o fato dela ter tido a tia com câncer de mama é uma família que merece uma atenção. Principalmente se essa tia teve numa idade jovem. É diferente quando é tia e mãe? Tem essa... Sim, porque assim, o grau genético mais próximos nossos são os nossos pais e os nossos irmãos. Então, se, por exemplo, eu tenho um antecedente na minha família, minha mãe teve câncer de mama com 40 anos, isso merece uma atenção. Os cânceres, geralmente de origem genética, eles costumam acontecer numa idade jovem, porque o gene alterado se manifesta à idade jovem. Então, toda a família que tiver antecedentes na família de câncer de mama, elas merecem sim uma atenção diferenciada. Tá certo. A Sidoca mandou pra gente, reposição de hormônios causa câncer de mama, doutor? Não só a reposição, mas o uso de hormônios também é legal a gente falar sobre isso. Obrigado, Essa Sidoca. é uma dúvida extremamente frequente e quando a gente fala de reposição de hormônio, vamos colocar assim, pontuar bem que seja a reposição hormonal da menopausa, ok? Os estudos, eles não têm uma relação alto risco para isso. É muito dependente principalmente do tempo de uso desse medicamento. Então, algumas mulheres utilizam reposição hormonal e ficam utilizando durante 10, 20, 15, 20 anos. Parece que os estudos realmente mostram que o tempo de uso ele pode aumentar o risco, mas mesmo assim é um risco pequeno. Tá certo. A gente vai ver agora um VTzinho que a gente preparou de celebridades que conseguiram vencer o câncer. Vamos lá. Outubro Rosa é um mês de conscientização, cuidado e esperança. E entre tantas histórias de luta, existem mulheres que usaram a própria dor como força para inspirar outras. Ana Furtado descobriu um tumor no exame de rotina em 2018. Ela contou que nunca sentiu medo, só vontade de viver. Enfrentou cirurgia, quimioterapia e hoje usa a própria história para incentivar que outras mulheres façam os exames preventivos. A gente vai lá, eu vou tratar e eu vou me curar. Isso não vai me matar. Como não me matou. Câncer tem cura. Isso é muito importante dizer. As pessoas têm muito preconceito com a palavra câncer, com a doença câncer e com o paciente oncológico. Elba Ramalho recebeu o diagnóstico em 2010 e decidiu falar abertamente sobre isso. Ela diz que o primeiro passo foi aceitar e o segundo foi lutar.
Segundo ela, o diagnóstico precoce fez toda a diferença na sua cura. E a atriz Arlete Salles é conhecida por suas personagens divertidas na televisão, mas contou que desabou ao receber o seu diagnóstico. Ela contou em diversas entrevistas que se agarrou ao apoio que recebeu de pessoas queridas para fazer o tratamento e se curar. Também tem a história de repercussão internacional de Angelina Jolie. Ela não chegou a ter câncer, mas descobriu uma mutação genética que a deixava com 87% de chance de desenvolver a doença. Em 2013, fez uma mastectomia preventiva e transformou um tema íntimo em uma conversa mundial sobre a prevenção. E até mesmo um homem, o qual a chance do câncer é de cerca de 1%, falou sobre isso publicamente. Matthew Knowles, pai de Beyoncé. Ao revelar seu diagnóstico em 2019, ele lembrou que o câncer de mama também atinge os homens e que todo mundo precisa se examinar. Cada uma dessas histórias é diferente, mas todas têm algo em comum. A vida venceu. O outubro é rosa, mas a mensagem é pro ano inteiro. É isso aí. A gente vai de mais de participação de vocês, vamos ver? A Tânia, de São José dos Campos, mandou pra gente, #sim, já fez. Boa tarde, tenho 2 tias por parte de mãe diagnosticadas com câncer de mama. Graças a Deus foi descoberto a tempo para o tratamento dar certo. Gostaria de saber se, por ser tias, tem o risco de ter também, ou só se for mãe e pai, é o que a gente acabou de falar, né, doutora? A gente pode até reforçar isso, mas falar também do tempo de descoberta, né? Se descobrir antes, se descobrir depois, isso muda um pouco o tratamento, como é que funciona isso? A eficácia, né, do tratamento. O diagnóstico precoce, né, ele aumenta a chance de cura em quase 90%. Então, infelizmente, ainda nós não temos vacinas contra o câncer. Qual é a nossa grande arma? Detecção precoce. O quanto mais rápido eu detectar o câncer de mama, maior a minha chance de cura, menores são os tratamentos muitas vezes, né? Então só veja um benefício de você fazer um diagnóstico precoce, ou seja, além de você ter uma taxa de cura excelente e alta, você provavelmente, talvez, pequenas cirurgias possam resolver o seu problema. Em alguns casos, talvez não precise de quimioterapia. Então, é só benefício de você realmente detectar precocemente. E a verdade é essa, né, gente? Por isso que a gente tem esse programa hoje tão especial. Continue mandando perguntinhas que nem a Hilda fez. Ela mandou um depoimento aqui. Boa tarde para você, minha querida. Tem 58 anos e faz a mamografia todo ano. Mas, ô sofrimento! Dói um pouquinho, mas é necessário. Você está certíssima. Obrigado por mandar seu depoimento. Você em casa continue participando com o #falando isso. A gente já volta a conversar com o doutor. Volta com o nosso assunto, que é o mesmo assunto, respondendo as perguntas de vocês. Vamos colocar a participação na tela? A Patrícia, boa tarde, Lucas e Ana Flávia, já fez a mamografia. Eu faço acompanhamento de 2 nódulos na mama esquerda há mais de 10 anos. Aí é sempre mamografia e ultrassom das mamas anual. Um grande abraço. Doutor, quem tem nódulo realmente precisa desse acompanhamento, assim, semestral, anual? Então, como a gente falou, ter nódulo na mama é algo muito comum, muitas mulheres têm isso. E existe realmente a necessidade de ter certeza que aquele nódulo que você está acompanhando é um nódulo benigno. Se através dos exames de ultrassom e mamografia se desconfiar que esse nódulo é suspeito, ele tem que ser investigado através de uma biópsia sempre. A partir do momento que nós diagnosticamos esse nódulo, confirmou que ele é um nódulo benigno, estamos tranquilos, podemos acompanhar esse nódulo sem medo. Tá certo. Outro depoimento lindo que a gente recebeu aqui, da Marilei. Obrigado, meu amor. Tive câncer de mama, fiz mastectomia com o Dr. Luiz Henrique, estou curada. Agradeço de coração ao doutor e a gente agradece você por participar também. Um beijo, viu, Marilei? Que bom, né? Legal, muitas pacientes hoje aqui. Notícia boa. Fábio Conceição, boa tarde. O doutor Luiz, além de mastologista, ele também cuida do coração de suas pacientes. Uma pessoa fantástica. Minha família é grata por ter ele próximo de nós. Adoramos o programa. Obrigada, viu, Fábio? Adoramos a fotinha também que você mandou da gente. Que demais. Quanto carinho, né, doutor? Que bom. A Cleusa dos Santos, de Jacareí. Boa tarde, dupla. Faço todos os anos o exame. É dolorido, mas essencial. #falando isso. Manda de novo #falando isso, tudo juntinho. O sorteio daqui a pouquinho, aí você consegue entrar, viu? Mas obrigado por trazer esse depoimento, incentivar, né? Inclusive, doutor, para quem tem o diagnóstico, quais os tratamentos, que é uma coisa que a gente não falou, né, ainda hoje, quais os tratamentos que existem atualmente para quem foi diagnosticado? Primeira coisa, assim, gente, o tratamento do câncer de mama avançou muito nos últimos 10, 20 anos para cá e o índice de cura vem aumentando muito em decorrência dessa nossa, cada vez mais um tratamento individualizado. Hoje, a paciente, de uma forma geral, ela deve ser submetida a um tratamento cirúrgico. Quimioterapia pode ser feita ou não.
Radioterapia pode ser feito ou não. Existe a hormonioterapia, hoje existe a imunoterapia, existe o que a gente chama hoje de terapias-alvo, onde você às vezes tem algum defeitinho naquela célula tumoral e você tem um medicamento que vai exatamente ali naquele local, de algum receptor daquela célula. Então, cada vez mais, o nosso tratamento ele vem realmente progredindo no sentido de aumentar a taxa de cura. A Wanda mandou pra gente, ela é de Lorena, um beijo, Wanda. Ela comentou um pouquinho a trajetória que ela tem passado. Tem 60 anos, passou por cirurgia de câncer de mama, fez quimioterapia, radioterapia e ela quer saber se é normal ter sintomas. Ela comenta aqui, adormecimento dos dedos dos pés, sentir um esfriamento na articulação das pernas. 3 meses que ela terminou a radioterapia, a gente deseja muita saúde para você, Wanda. E aí, doutor? Na verdade, assim, gente, o tratamento do câncer de mama pode sim, a depender do tipo do tratamento e dos medicamentos, trazer alguns efeitos colaterais. Lógico que cada efeito colateral ele deve ser investigado para ver se isso não está atrapalhando a qualidade de vida da pessoa e procurar amenizar isso também com outros tipos de tratamento. Tá certo. Ó, Ivone mandou pra gente, boa tarde. Maior orgulho do Dr. Luiz Henrique, um excelente mastologista que com dedicação e sensibilidade cuida não só do corpo, mas também da alma de seus pacientes. Um verdadeiro instrumento de Deus no cuidado e no acolhimento. Que legal, né? Nossa, manda de ver, gente, tudo espontâneo. O pessoal que assiste a gente também frequenta aí a clínica do doutor, né? Obrigado pela participação, Ivone. A Jéssica Carolina diz que sim, ela faz mamografia. O uso de anticoncepcional aumenta os riscos de câncer de mama? Quem opta por ter filhos tarde tem mais chances de ter câncer de mama? Excelentes perguntas, viu? Duas perguntas muito boas. Excelentes. Bem, anticoncepcional, geralmente assim, gente, como que você sabe se um determinado tipo de situação aumenta ou não o risco? Você compara grupos. Aquele grupo de mulheres que não usou anticoncepcional com aqueles que usaram anticoncepcional. E não houve um aumento de risco com o uso de anticoncepcional. Ter filhos protege contra câncer de mama. Porém, ter filhos numa idade tardia, essa proteção parece menor. Então, aquelas mulheres que têm filhos numa idade mais precoce, por volta ali dos seus 20 e poucos anos e amamentam, elas têm um certo grau de proteção maior do que aquelas mulheres que tiveram mais tardiamente. Perfeito. A Vanessa, vou chamar mais uma aqui. Estou em tratamento contra o câncer de mama, descobri aos 39 anos no autoexame. Por isso a importância de se conhecer, de se tocar, não ter medo de encontrar. Mamografia não é o bicho de 7 cabeças, não tenha medo, bora se cuidar. Na verdade, quando eu falo que é ruim, nada se compara ao fato de você não se examinar, né, doutor? Com certeza. Para terminar aqui, foram muitas participações, a gente fica feliz, inclusive. Mas, doutor, vamos ressaltar a importância de fazer até o autoexame mesmo, né, pela prevenção. Gente, a mulher ela tem que conhecer o seu corpo. O corpo vai dar sinais. Então, assim, se toquem, né? Procurem geralmente tocar a sua mama. Eu sei que para algumas mulheres pode ser difícil, porque pode passar a mão na mama e ter a sensação, nossa, para mim tudo isso é nódulo, mas o fato de você conhecer o seu corpo, progressivamente você vai se habituando com a textura da sua mama. E a qualquer tipo de sinal diferente, procure o seu médico. Posso te garantir que na grande maioria das vezes não vai ser câncer, mas não tenha medo de procurar o seu médico e achar que aquilo não pode acontecer comigo nunca. E esse é um grande problema, né? A gente tem que desmistificar isso. Aquela mulher que às vezes, olha, eu não vou no médico porque quem procura acha. Isso tem que acabar. Quem procura acha sim e quem acha cura. Tá certo. Doutor, muito obrigado por trazer esse alerta tão importante. Agradece muito a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, feliz de estar aqui com vocês e assim, parabéns pelo programa e por esse momento de conscientização de toda a população brasileira. Obrigada, doutor. Foi muito legal a nossa conversa hoje. Vamos ver rapidinho quem ganhou os 2 ingressos do cinema. Quem foi a sortuda de hoje? Neuza! Obrigada pela sua participação, viu, minha querida? Nossa equipe vai entrar em contato com você daqui a pouquinho. Claro que segunda-feira a gente volta com um tema muito bacana. Outubro também é mês das crianças, então a gente vai ter 2 dias do programa pensando na educação escolar e no outro, educação do dia a dia. Uma criação, sabe? Sim, sim. E amanhã tem Manhã na Band. Tem, às 10 horas da manhã em ponto, começa ao vivo, hein? Obrigada pela sua companhia, uma boa tarde, um bom fim de semana. Juízo, tá, minha gente? Fique com Deus. Tchau, tchau.